Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem? Professor Adriano na área! E como vocês sabem e podem perceber, eu não estou sozinho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, Natan! Como é que tá, meu querido? Belezinha? Então, meus caros, eu e o Natan, aqui o Natan e eu, vamos seguir nossa aula hoje e falando sobre o que será que nós vamos conversar? Opa! Identificar as orações dos períodos e diferenciando a coordenação da subordinação. Em outras palavras, nós vamos trabalhar com o período, né? Vamos estudar o período composto. Então, a nossa análise hoje aqui vai ser a partir da sintaxe. Isso, sintaxe. O que é a sintaxe, professor? É para sentar? Não, não é sentar. É sintaxe, que é a análise, né, da função que as palavras, que os termos exercem dentro de uma oração. Então, eu já falei aqui também sintaxe e oração. Dois termos que a gente que vocês já ouviram aí muito professor falar sobre isso. Então, o que vem a ser a oração? Não tem nada a ver aquela oração lá de fazer uma reza, não. A oração é o enunciado que se organiza ao redor de um verbo. Então, eu tenho essa ideia que vai fazer, então, a partir dela, que vou fazer a análise que eu estou propondo aqui hoje, que nós estamos discutindo, que é chamada análise sintática. Eu poderia analisar de outras maneiras? Poderia, eu posso analisar o aspecto semântico, ou seja, o sentido. Semântica é igual ao sentido. O sentido de uma frase, o sentido de um enunciado. Quando alguém fala, nossa, olha que bonito, ou alguém fala, olha para você, bonito, hein? Será que as duas coisas têm o mesmo sentido? Não, né? Semanticamente elas são diferentes, apesar de ser praticamente a mesma escrita. Podemos também observar, além da análise semântica e sintática, nós podemos fazer uma análise morfológica, que é a estrutura da nossa língua. Substantivo, adjetivo, verbo, então a gente pode fazer essa outra análise também. E além disso, podemos fazer uma análise fonológica, que são os fonemas, os sons produzidos pela nossa língua. Observem essa imagem que está aqui na tela, ou melhor, essas imagens aqui na tela. Vocês podem observar que são cordas, né? Mas olha a maneira que elas estão organizadas. Tem um pedacinho ali, outro mais enrolado. Então, você observou que nesse slide nós temos uma organização que vai do mais simples ao mais complexo. A nossa língua também tem esse tipo de organização. Da organização mais simples à mais complexa. A estrutura dela é assim. Acompanhem comigo, então, para a gente discutir isso. Vejam aqui nesses enunciados que eu trouxe, aqui nós temos uma série de manchetes de sites que falam sobre jogos em geral. São 3 manchetes e eu vou ler com vocês. Acompanhem lá. Start Wall, aqui é um portal do UOL, lá desse site, desse portal, que vai falar sobre a seguinte matéria aqui, o seguinte trecho lá. Lugar de mulher, uma conquista nos jogos e nos games. O que nós temos aqui? A chamada frase nominal. O que é a frase nominal? É aquela que não tem verbo. É uma frase que só vai ter termos como substantivo, adjetivo, mas não teremos o verbo em si. Na outra aqui nós temos o que? Olha, empresa japonesa cria equipe de e-esportes com idosos. Falando nisso, já ouviu falar o que é e-esportes? Não é esportes ali só, o esporte lá que vai fazer. E-esportes são os jogos eletrônicos, esportes dos jogos eletrônicos. Então é o festival lá, o campeonato de videogame, do jogo qualquer que possa ter lá. Então o Japão criou essa equipe só com idosos, viu? Não é só piazada que joga não, os idosos também estão jogando. E aqui, ao contrário do primeiro exemplo que nós vimos, que no primeiro não havia verbo, nesse já há. Olha aqui, ó, cria, empresa cria equipe. Então, nesse caso, nós temos um período simples. Por quê? Porque há apenas uma oração. Se eu tenho apenas uma oração, significa que eu tenho um verbo ou uma locução verbal. Aí o período é simples. Vamos ver a outra? Roblox vai exigir comprovação de idade com foto para usar chat de voz. Aqui nós temos um período composto.
duas orações dentro desse enunciado. Uma locução verbal ali, né, no vai, exigir e usar. Então nós temos essas duas relações que vão formar duas orações, por isso que o período ele é composto. Então, período simples, eu tenho uma oração. Oração significa que eu tenho um verbo só. Período composto, duas ou mais orações. E é assim que se organiza a língua. Vindo do mais simples, uma frase nominal, sem verbo, a um pouco mais complexa, que é o chamado período composto, com duas ou mais orações. Vamos relembrar então todos esses termos que eu conversei com vocês agora aqui. Vamos verificar, porque eu sei que vocês já sabem disso, é tranquilinho. Então o que é a frase? É um enunciado de sentido completo, pode ou não ter verbo. Oração. A oração é um enunciado que se estrutura ao redor de um verbo. Então eu tenho um verbo e a partir dele eu desenvolvo um enunciado. Ele não precisa ter um sentido completo, ele pode ter um sentido incompleto. Ao contrário da frase, a frase ela precisa ser completa. Tanto é que eu posso ter então um período composto com 2, 3, 4 orações, e se eu pegar uma oração só, ela não pode ter um sentido nela. Mas que sentido? O que ela significa? Pode acontecer isso, né? Ao total. Então ela pode ou não fazer parte, inclusive, de uma mesma frase. Eu posso pegar várias orações separadas. Já o período ele é constituído por uma ou mais orações, e aqui nós vamos ter dois tipos de período. Nós teremos o chamado período simples, que a gente viu agora há pouco no slide anterior, que é o quê? Aquele período com apenas uma oração. E o período composto, que é aquele que tem duas ou mais orações, 3, 4, 5. Lembrando, cada verbo ou cada locução verbal equivale a uma oração. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações e assim por diante. Segue. Lembrando que mais de uma oração, período é composto, não é simples. Simples apenas uma oração. Vamos ver aqui então o período simples, que é aquele que vai aparecer, que ter apenas uma oração, como a gente já viu. Observem essa outra manchete, essa outra chamada. Fortnite. Emicida e outros artistas farão shows dentro do jogo. Então aqui uma chamada no outro site, lá enfim da internet, está falando de um jogo e de 2 artistas, outros artistas, o Emicida e outros artistas vão fazer o que? Dentro do jogo, um show. Nós temos aqui então o verbo farão, apenas um verbo, significa que eu tenho apenas uma oração. E finalmente vai significar o quê? Que eu tenho aqui um período simples, porque tem uma oração só. Então bem tranquilinho, né, de observar isso. É bem, como eu disse, no início. São as estruturas mais simples da nossa língua. Não são estruturas tão complexas. Vamos observar o período composto agora aqui. O período composto, como já falei, 2 ou mais orações. Observe. China proíbe menores de 16 anos de realizarem streams. O que está falando aqui? Então nós temos aqui a primeira notícia, então essa chamada. A China, o governo da China, lá desse país da Ásia, ele está proibindo os menores de 16 anos de fazerem streams, ou seja, de passar os jogos deles lá na internet, de filmar os jogos deles na internet, está proibindo. A China já havia feito outra legislação permitindo somente 3 horas na semana de jogos para crianças e adolescentes. Então não pode passar de 3 horas, e somente sexta, sábado e domingo, 1 hora cada dia. Então ali a China tem uma legislação bem rígida em relação aos jogos, e principalmente em relação às crianças, como que as crianças elas agem em relação a esses jogos. Vejam aqui então, voltando à nossa manchete. Quando eu tenho o proíbe e o realizarem, nós temos 2 verbos. Se temos 2 verbos, significa que nós temos 2 orações. Então nós temos 2 verbos, 2 orações igual ao quê? A um período composto. Tranquilo, né? Período simples, uma oração, composto, 2 orações. Sigamos. Eu quero agora, nesse exercício que está aqui na tela, que vocês observem, vou fazer leitura com vocês, obviamente, vai verificar aqui, né? E eu quero que você classifique período simples e composto. Fazendo a leitura lá.
Retire os períodos do fragmento abaixo e classifique-os em simples ou compostos. Justifique sua resposta. O governo da China segue em sua missão de controle de uso da internet e games dos adolescentes do país. Desta vez, o país proibiu menores de 16 anos de realizarem streams, além de solicitar às plataformas que limitem o uso e a quantidade de dinheiro que os adolescentes podem gastar. Meus caros e minhas caras, vão fazendo aí, busquem lá então os períodos simples e compostos. Eu fico aqui aguardando e já volto. Vai lá, vai! E aí, meu querido e minha querida, fecharam? Tranquilinho? Responderam? Acharam todos os verbos? O caminho é esse, procura o verbo. Porque ao redor do verbo há uma oração. A quantidade de verbos que tem é a quantidade de orações. Se eu tenho um verbo na frase, o período é simples. 2 ou mais é composto. Vamos corrigir. O governo da China segue em sua missão de controle do uso da internet e de games dos adolescentes do país. Aqui nós temos um período simples, porque há um verbo, ou seja, apenas uma oração. O verbo é segue. No segundo período, agora, desta vez o país proibiu, primeiro verbo, menores de 6 anos de realizarem, segundo verbo, streams, além de solicitar, ao terceiro verbo, as plataformas que limitem, ao quarto verbo, o uso e a quantidade de dinheiro que os adolescentes podem gastar. Ô professor, aí tem 2 verbos? Não. Nessa última nós temos a chamada locução verbal. O que é locução verbal? Quando eu tenho 2 verbos com o sentido de um só. Então aqui eu tenho o sentido de um só, apesar de ter 2 verbos. Um ele está conjugado, o verbo poder está conjugado, e o outro verbo, o verbo gastar, ele está na sua forma infinitivo, no infinitivo dele, na forma infinitiva. Sendo assim, nós temos um período composto com 5 verbos e, consequentemente, 5 orações. Então, 5 verbos, 5 orações, período composto. Beleza, né? Eu sabia que você ia acertar. Claro, é só observar, olhar os verbos ali que você consegue chegar. Gostei muito. Vamos lá então ver aqui uma situação aqui. Observe uma curiosidade. Do ponto de vista sintático, as orações podem aparecer de 2 maneiras diferentes. Então,
como é que as orações podem aparecer? Elas podem aparecer completas, ou seja, com todos os termos da oração, ou incompletas, faltando um dos termos. E agora, quais são os termos da oração? Os termos da oração são sujeito, o verbo e o complemento, certinho? Então nós temos algo chamado SVC. Sujeito é aquele ser da oração, qual o verbo faz referência a ele. Então o verbo faz referência a alguma coisa. A ação verbal se refere a alguém, a algum ser. Esse ser é o sujeito. O verbo ele pode aparecer ali como transitivo, intransitivo, de ligação, né? Então, ele vai ter a situação. E os complementos ali, ou o complemento, ele pode ser com objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunto adverbial e assim por diante. Então, isto que forma uma oração completa. Tem que ter os três elementos, sujeito, verbo e complemento. Claro que, se eu tenho um verbo intransitivo, eu não preciso ter complemento. A criança nasceu. O ato de nascer está ali. Eu tenho o sujeito e tenho o verbo. Mas não vai ter complemento, mas ele vai ser intransitivo. É por isso, não exige complemento. Belezinha? Tudo relembrando, coisa tranquila, fácil, fácil, fácil. Sendo assim, então, o período composto, quando o período, for composto por orações completas, ele vai ter um nome. Ele vai chamar período composto por coordenação. As orações estão coordenadas. Já quando no período composto nós temos orações incompletas, ou seja, que nós não temos orações com todos os elementos que são obrigatórios, nós falamos que esse período ele é composto por subordinação. Isso mesmo, pense, coordenação, vamos fazer um trabalho coordenado, ou seja, lado a lado. Nenhuma é mais importante que a outra do ponto de vista do sentido. Já no ponto de vista subordinação, uma se subordina à outra. Então, uma é mais importante que a outra, uma é principal e a outra é subordinada. Vamos ver lá então isso que eu falei. A coordenação tem uma estrutura sintática independente, ou seja, é uma oração que no período composto não funciona como termo da outra, nem tem uma outra funcionando como termo dela. Nesse caso, a independência sintática. Nem sempre a independência sintática significa independência semântica. Como assim? Sintática é ter todos os termos, semântica é sentido. Num período composto por coordenação, normalmente você consegue entender as duas ou mais orações que tenho ali isoladamente. Mas nem sempre, pode ser que não tenha, o sentido fique um pouco prejudicado. Observe aqui, cresceu a quantidade de jogadores online em 2020 e continuará crescendo em 2021. Veja, cresceu, cadê o sujeito? Aqui, a quantidade de jogadores online cresceu em 2020. E o que? E continuará crescendo. Então veja, tenho duas orações que elas são independentes, sintaticamente falando, porque elas são completas, por isso que elas são coordenadas. Vamos observar agora então as chamadas subordinadas. Como que funciona o período composto por subordinação? Então nós temos uma dependência sintática. Uma das orações, pelo menos uma, ela é dependente da outra. Então essa oração, uma oração que no período composto como termo da outra, que é chamada principal. A oração principal é aquela que vai exigir um pedacinho da outra lá. Então, eu estou incompleta, eu quero que você me dê um pedaço de você para me completar. Então, a oração principal subordina a outra. Então, veja, quero que todos joguem com muita responsabilidade. Observem aqui, eu, tenho um sujeito oculto, quero. E paro aqui, a oração parou aqui. Eu quero, quem quer algo. O que eu quero? Tem que completar. Faltou o complemento, onde que está? Toda outra oração, que todos joguem com muita responsabilidade. Esse é o complemento da primeira oração. Por isso que a segunda oração aqui, ela se subordina à primeira. E a primeira oração, nesse caso, é chamada de principal. Agora eu quero que você, aí em casa, no seu caderninho, vá anotando, e eu quero que você responda essa questão aqui para mim. Identifique no trecho da notícia a seguir se as relações sintáticas estabelecidas são de coordenação ou subordinação. Então esse trecho que está aqui, eu quero que você diga,
esse período composto é por coordenação? Não, esse período composto é por subordinação. Vejam lá, o governo chinês limitou o tempo de jogos de menores de idade a somente 3 horas semanais e agora proíbe a gravação de streamings por menores de 16 anos. Eu vou ficando aqui esperando, você fica aí fazendo e eu já volto, hein? Vai lá! E aí, meu querido e minha querida, terminaram? Vamos corrigir? Estamos aqui, né? Vamos ver lá se vocês entenderam bem a ideia da subordinação e da coordenação. Coordenação é quando nós temos o quê? Duas mais orações completas, em que eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. A subordinação, eu tenho uma oração que ela é incompleta. Uma hora vai faltar o sujeito, outra hora vai faltar um dos complementos. Ô professor, pode faltar verbo? Não, não pode, porque se não tiver verbo, não é oração. Lembra? No início da nossa aula, só pode ser oração se tiver verbo. Não tem verbo, não tem oração, nem é chamado de período. Aí é uma frase nominal. Não fazemos esse tipo de análise daí nessas frases. Vamos observar então a resposta aqui. Está aqui, olha. Primeira oração em vermelhinho ali com o verbo já destacado. O governo chinês limitou o tempo de jogo de menores de idade a somente 3 horas semanais. Então aqui, observem só, eu tenho o sujeito, que é o governo chinês, limitou e limita o quê? O tempo de jogos menores de idade a somente 3 horas semanais. Então eu tenho o sujeito, o verbo e os complementos. Nós temos aqui então uma oração completa. Segundo lá, e agora proíbe a gravação de streamings por menores de 16 anos. E agora proíbe. Quem proíbe? O governo chinês. Então nós temos um sujeito oculto ali, escondidinho. Quem proíbe, proíbe algo. O que ele proibiu? A gravação de streamings. Então nós temos o sujeito, apesar que está oculto, ele existe. Temos o verbo e tem o complemento. Nesse caso, as duas orações elas são completas, possuem todos os termos dela. Sendo assim, nós temos aqui uma relação sintática de coordenação. São duas orações coordenadas. Só para adiantar aí, olha, a primeira oração ela não aparece, nós não temos uma conjunção.
sendo assim, ela é uma assindética que nós chamamos. E a segunda oração ela começa com conjunção sendo uma sindética. Belezinha? Show de bola, né? E aí, vamos retomar o que tu falou hoje? Olha lá, acompanhe comigo. Nesta aula estudamos o período composto, vimos que o período tem relação direta com a ideia de oração. O período composto é estruturado em duas formas, coordenação e subordinação. Meus queridos e minhas queridas, eu, como sempre, adorei isso aqui com vocês. Muito obrigado, tá com o Natan aqui também, legalzinho. E eu vou ficando aqui, vocês ficam aí e tchau!